Cadê Laércio? Vamos lá, Laércio. Esperando o nosso companheiro aqui, Laércio. Sejam bem-vindos. A gente vai estar dando início aí a essas conversas, né? Rodas de conversa com a comunidade catuense, com personalidades do nosso município, para que a gente realmente possa conseguir falar e discutir o município de uma forma mais verdadeira. Cadê você, meu amigo? Laércio. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu tava brigando com o tripé aqui, fiquei tanto que quebrei. Mas sejam bem-vindos, Dificuldades técnicas à parte, estamos aqui, não é isso? com certeza, com certeza. Bom, vamos lá ao que interessa, né? Hoje eu vou tremer por causa da mão, né? Que vai ficar numa posição aqui, eu tô sem tripé, tá complicado. Mas vamos dar as boas-vindas aí às pessoas que estão nos ouvindo, né? Vamos dar início a esse bate-papo aí hoje, onde nós estaremos falando sobre urbanização e habitação em tempos de pandemia. Pandemia. Esse Isso, assunto tão importante, né? um assunto muito importante. Eu vou fazer uma aberturazinha e aí passo a palavra para você, beleza? E assim, só lembrando que o convidado é novo, tá super nervoso, mas a gente vai conversando e à medida que vocês forem tendo dúvidas e perguntando, estamos aqui para responder também. O convidado é muito humilde, o cara é fera. Pode estar à vontade aí, porque esse cara realmente entende muito. Eu vou iniciar fazendo alguns lembretes. Amanhã eu estarei também numa apresentação com a Asmuc, que vai apresentar o filme sobre a Revolta dos Búzios. Então, a partir das 18h30, no canal do YouTube da Asmuc, eu terei uma participação lá junto com mais um poeta. Então, estaremos discutindo também alguns assuntos amanhã, os quais eu tenho talvez
um melhor conhecimento. Hoje, quem vai falar muito é Laércio, que conhece, Nada. que é estudante do tema. Então, só para a gente fazer um contexto, a urbanização no Brasil, ela aconteceu muito recentemente, né? O Brasil sempre foi um país agrícola e nós tínhamos uma população muito mais rural do que urbana. Isso perdurou aí até meados do século passado, século XX, 1930, 1940, quando o Brasil realmente deu início à industrialização. E aí sim a gente vai ter esse processo de urbanização, né? E aí, o que acontece? Essa urbanização, para variar, ela não acontece de forma planejada, e aí as consequências são, né, a que nós vimos aqui no país inteiro, com períodos de chuvas, né, com as enchentes, dentre outros fatores que são agravados por conta da falta desse planejamento urbano. Mas a gente fala um pouco sobre Catu, que vai viver também essa situação, né? Catu, século XVIII, era o quê? Cana-de-açúcar. Então, engenho, população extremamente rural. E, posteriormente, sim, com a chegada do petróleo, aí sim, na década de 50, a gente vai ter um crescimento. Então, a cidade, ela nasce na parte de baixo, não é? Com as ruas voltadas para a igreja, essa questão, não é, sempre do império, o poder da igreja, o poder clerical daquele período, e posteriormente, sim, a parte de cima, com a chegada da Petrobras, ela vai se desenvolver, e nós temos também os bairros periféricos que não têm planejamento, né, e, portanto, nós pagamos um preço alto. Mas, assim, nós somos um país jovem em relação a isso tudo, né? Se a gente for pensar a Europa, o que é que aconteceu, você que é estudante de arquitetura pode falar com mais conhecimento de causa sobre o que é que Le Corbusier defendia, o Ferreira Passos aqui no Brasil, essas figuras aí, né? Então, essa é a introdução histórica do que a gente pode estar falando, e aí abraço para essa galera que está entrando em contato conosco aí o tempo inteiro. Façam as perguntas de vocês, as intervenções de vocês. Sim. E Laércio vai se apresentar e dizer quem é essa figura catuense, não tão conhecida, mas uma figura brilhante. Tive a oportunidade de trabalhar no programa Jovem Aprendiz Petrobras há alguns anos. Vamos lá, Laércio. Enfim, né? Vai ficar rasgando seda, mas agradecer a Poena pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todo mundo também. Para quem não me conhece, eu sou Laércio, catuense, nasci aqui em Catu mesmo. Eu sou bacharel em Humanidades e eu atualmente eu faço arquitetura e urbanismo na Universidade Federal da Bahia. E a ideia hoje é falar um pouco sobre planejamento urbano aqui e a gente se voltar para a realidade da nossa cidade. E aproveitando esse gancho que a Poena trouxe aí, professor de história, como bom professor de história que ele é, ele fez esse gancho muito bom. É importante refletir também essa relação de urbanização que a gente tem aqui no Brasil. E aí, se a gente for comparar, por exemplo, o Brasil, não só o Brasil, mas a gente pega a realidade também de América Latina, os países da América do Sul, a gente tem esse desenvolvimento muito acelerado. É um crescimento que acaba, de certa forma, sendo desordenado. Então, enquanto cidades da Europa já vinham no processo de urbanização, eles também tiveram o próprio processo deles, o próprio boom deles, Revolução Industrial, a gente acabou se desenvolvendo em termos de cidade de uma maneira atrasada e abrupta. A gente não colheu os frutos da primeira revolução industrial. Então a gente foi se industrializar depois, que é o que a gente chama de industrialização periférica, e isso vai reverberar diretamente. Na verdade, indústria e cidade, elas estão muito atreladas, entendendo cidade como a gente conhece hoje. Então, ela vai se desenvolver dessa forma abrupta. E o Brasil não vai escapar disso. Então, por exemplo, a gente tem Salvador, que é um lugar que eu conheço, que eu estudo,
ela vai começar a crescer efetivamente em termos populacionais e se expandir enquanto cidade a partir do século passado, da década de 1920, 1940. Então, vamos ter esse crescimento muito rápido e abrupto. E a gente precisa pensar também essa relação de desenvolvimento e como é que Catu vai se inserir nisso. Então, Catu, ela se situa nessa região mais periférica, um pouco mais próxima de Salvador em relação a outras cidades, por exemplo, do Sertão, e ela vai naturalmente também crescer, mas Catu não vai crescer num ritmo acelerado como cidades maiores, mas ela vai ter seu próprio ritmo de crescimento. Então, a ideia é demarcar a importância do planejamento urbano dentro desse contexto, desse crescimento. E a ideia é aproximar esse conhecimento e analisar como é que a gente utiliza o que a gente tem hoje para o enfrentamento de situações como a gente está vivendo hoje, em tempos de pandemia, de crise. Então, quando a gente fala de planejamento urbano, a gente tem alguns marcos legais que vão, de certa forma, teorizar sobre e dar instrumentos para que a gente tenha um planejamento urbano de maneira que seja efetiva. Por quê? Qual a importância do planejamento urbano? O planejamento urbano ele é fundamental para a gente pensar a gestão do território. Então, sem instrumentos como a lei que criou o Estatuto da Cidade em 2001, a gente não teria ferramentas para a gente planejar, gerir o território. Então, o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, ele vai ser muito importante para pensar como é que a gente faz esse planejamento da cidade. E pensando na cidade, não só do ponto de vista físico, como é que eu diria, ponto de vista do que é edificado, pensar a cidade como um meio multidisciplinar, como seria isso? A gente Jéssica, sabe que... geotecnologia. Oi? Desculpa. Jéssica traz aí a geotecnologia. Geotecnologia. Jéssica, um abraço. Minha colega que foi comigo apresentar o trabalho em 2017. A gente se aventurou em terras gringas para apresentar o trabalho, levar um pouco do nome de Catu para lá para fora. Mas é isso, pensar a cidade em diversas facetas, pensar a cidade do ponto de vista da saúde, que a gente está vendo a emergência sanitária hoje acontecendo, e é importante pensar também que o planejamento urbano, o planejamento da cidade, ele também vai beber um pouco dessa água da contenção de pandemias em séculos passados. A gente tem, por exemplo, uma evolução, a história do urbanismo está muito ligada à história de como os médicos pensavam o planejar a cidade, o conter certas epidemias, peste negra, e aí a gente tem a gripe espanhola. Então, super importante pensar essa relação entre planejamento urbano e saúde. E aí, eu trago um pouco do Estatuto da Cidade, o que é que, só para a gente chegar onde a gente quer, o que é que o Estatuto da Cidade ele vai dizer? Que cidades com uma população acima de 50 mil habitantes, elas precisam de um plano diretor. O que é um plano diretor? O plano diretor é justamente o instrumento que o município vai ter para regular, e deixando claro que o plano diretor ele precisa ser um instrumento participativo, democrático, e sua elaboração ele parte desse debate entre a sociedade civil e os representantes dessa sociedade civil, os vereadores, a gestão executiva, a gestão legislativa. Então, esse diálogo que vai formular esse plano diretor, e aí é um plano diretor urbano. Catu, ele tem um plano diretor urbano, talvez a maioria de nós não saibamos, a gente nunca pegou esse plano diretor urbano, mas Catu, ele tem um plano de diretor urbano que data de 2008, e ele
ainda ele está um pouco desatualizado, porque, de acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor ele precisa ser revisado num intervalo de aproximadamente 10 anos. Então, em 2008, ele deveria ser atualizado em 2018, levando em consideração que a cidade, como a gente vê, como a gente falou, ela não é imutável. Ela cresce, ela é... A cidade se modela com o tempo. Se modela através das crises, aí a gente pode falar de crise econômica, se modela através de crises, e eu acredito sim que depois dessa crise sanitária que a gente está vivendo, a gente vai ter um modelo de cidade, a gente vai pensar a cidade de uma maneira diferente. Então, e além do plano diretor, o plano diretor ele não vem só com, ele vem acompanhado de alguns outros instrumentos legais, que seriam o quê? Lei de uso e ocupação dos solos. O que é que a lei de uso e ocupação dos solos vai dizer? A lei de uso e ocupação do solo ela vai ser fundamental para a gente regular aspectos físicos dessa cidade. Seria a ideia de aí a gente, o que é que essa lei ela vai fazer? Ela vai zonear a cidade em determinadas áreas. Por exemplo, a nossa lei de uso e ocupação dos solos aqui, que data também de 2008, ela vai criar o que se chama de ZEIs, Zonas de Interesse Especial. Essas ZEIs elas são responsáveis por demarcar áreas que necessitam do investimento do poder público, porque a gente sabe das diferenças sociais que existem na cidade. Existem áreas naturalmente mais ricas e áreas mais pobres. Então, áreas mais pobres elas podem ser enquadradas como zonas de interesse especial, onde a prefeitura, a gestão, enfim, ela vai demandar uma atenção maior, ou ela deveria demandar uma atenção maior àquela área, para que sejam feitos investimentos de ordem de infraestrutura, por exemplo, de educação, instalação de equipamentos de saúde, de educação, seriam escolas, postos de saúde, unidade básica de saúde, e da própria infraestrutura, saneamento básico, iluminação, enfim, entre outros. E outro instrumento muito importante para o planejamento urbano, e a gente conta também com é o Código de Obras. O Código de Obras ele vai dizer respeito mais especificamente à habitação em si, no sentido de a construção ou a reforma, ela precisa passar pelo crivo do Código de Obras. O Código de Obras seria mais ou menos como ele vai se valer de algumas normas outras da construção, como a gente conhece as normas técnicas brasileiras, ou NBRs. Então, ele vai regular essa relação dessa construção, desse terreno edificado, quanto eu posso ocupar do meu terreno, qual a importância disso. Eu preciso de uma taxa de ocupação, eu só posso ocupar, por exemplo, em determinadas áreas, metade do meu terreno, 50% do meu terreno, para que eu possa garantir que aquele terreno ele possa ter uma drenagem natural do solo. Enfim, uma série outra de questões. Alguém tem alguma pergunta? A Poena gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, sim. Dentro do que dessa reflexão, né, eu trago a coisa prática. Como é que a gente pode fazer com que esse planejamento urbano ele passe a alcançar realmente a nossa sociedade catuense de uma forma mais, como poderia dizer, mais intensa, mais verdadeira, já que além de estar atrasado, a gente percebe, né, quando você traz essas questões aí técnicas de como esse planejamento é importante e de como esse alcance não está sendo concretizado. Como é que a gente pode transformar esse sonho de ter realmente um planejamento interessante? Tem um monte de colegas daquele período Jovem Aprendiz, Jaine, dentre outros aí que já apareceram. Um abraço também para a Araildes. Não esquecendo, semana que vem a nossa live vai ser com a Araildes e Ângela, que são as meninas que são a presidente e a vice-presidente da Associação de Mulheres Catuenses. Nós estaremos discutindo a questão da mulher catuense na próxima semana. Mas assim, Laís, como é que a gente pode realmente transformar isso aí, né? Cleidinha, Ed Cleide, para minha amiga, um abraço para ela. Ela traz aqui vontade política, mas como é que a gente pode trazer isso aí? Como é que você, jovem, pesquisador da área, enxerga que nós podemos transformar
essa situação? Assim, Apoena, como eu tinha falado antes, os próprios instrumentos legais, essas leis, o Estatuto da Cidade, que seria essa lei maior, ele prevê essa participação popular. Então, para a elaboração de um planejamento, de um plano diretor urbano, que contém nele esse cerne desse planejamento urbano, essa vontade de pensar a cidade, esse pensar e concretizar essa cidade de uma forma melhor, ele já prevê essa participação popular. Então, é uma questão também de, não sei como é que eu posso falar, mas é necessário que a gente se aproprie desses instrumentos, dessas leis, e que a gente possa sentar e discutir junto com os legisladores, e a gente inserir ali nesse processo, porque o processo de elaboração do PDU, de um PDU, ele é um pouco longo, ele é um pouco extenso. Aí eu acompanhei um pouco o que foi o processo de revisão do PDDU lá em Salvador, então ele passava por várias sessões e é necessário, é obrigatório que se tenha a participação da sociedade civil. Então, Sim. não existe uma fórmula, mas é necessário que a população ela consiga se engajar e ela consiga também provocar e se fazer presente e exigir se fazer presente, porque você não pode elaborar um PDU sem a participação popular. Talvez uma das coisas que nós possamos refletir aí também é a questão do rio, né? Com essas construções que fazem parte, beiram o leito do rio, né? E causaram assoreamento, entre outras coisas. E quando a gente tem fortes chuvas, a gente tem um impacto em determinados lugares. Tem esse bairro aqui, que agora me fugiu o nome, na rua que fica próximo à Rua Nova, não sei se é um nome específico, né, onde hoje fica o Colégio Ágape, que durante a chuva, a Kelly, né, uma amiga minha, um abraço até para ela, falava que estava um verdadeiro piscina, ela não tinha como passar com o carro dela, nem andando. Então, essa situação desse plano diretor também pode contribuir para essa situação, onde realmente a gente pode desenvolver uma urbanização, porque, assim, professor Marcelo, apesar de não ser arquiteto nem engenheiro civil, mas como historiador, ele traz um bate-papo nosso, um trabalho de uns alunos meus lá da FATEC de arquitetura, é que o crescimento da cidade horizontalmente já deu o que tinha que dar, que agora esse centro, essa parte de baixo, só pode crescer verticalmente. Então, como a gente pode organizar isso aí? Quais seriam esses aspectos também relevantes dentro da sua visão? Sim, isso está incluído também, deve estar incluído dentro do PDU, do Plano Diretor Urbano. A gente precisa pensar essa esfera ambiental também. Inclusive, o PDU de Catu, ele aborda isso e eu acho que aborda de uma forma muito interessante. Porém, é necessário uma fiscalização. Não só, isso não é uma crítica só ao município de Catu, mas a vários outros municípios. Salvador também sofre com isso. A gente tem um crescimento desordenado lá em várias áreas da cidade, ocupação em fundos de vale, em áreas de rio. Então a gente precisa realmente de um efetivo de fiscalização. Mas eu acredito que a fiscalização ela não deva ser feita de uma forma punitiva. Ela precisa se apresentar como acompanhada de uma assessoria. Então, por exemplo, você não pode penalizar a população mais pobre por ocupar áreas perto do rio, áreas em fundo de vale ou em costas. Porque, no final das contas, a vítima vai ser ela, então a gente tem que entender a complexidade. Por que aquela população está ocupando aquela área perto do rio? Por que aquela população está ocupando a área de encosta?
e quando as enchentes vêm ou os morros deslizam e aquela população está morrendo, porque a gente insiste em culpar essa população que ocupou aquela área. Então é pensar isso, o planejamento urbano, ele precisa pensar isso também. A gente não pensa só no concreto, mas é como eu falei, a gente pensa também na economia, nessas relações de trabalho. Então, por que aquela população pobre, mais pobre, está ocupando aquele lugar? Ou para onde ela poderia ser realocada? Quais lugares da cidade poderiam servir como área para aquela população ocupar? E aí vem outro debate também, que é o debate da habitação de interesse social. Aí a gente tem um exemplo aqui, claro, que é mais recente, que é o condomínio, que foi inaugurado ali no Bom Viver. Então você tem uma realocação de uma população que é vítima de um déficit habitacional, é uma população que não tem acesso à moradia digna, não tem acesso a uma moradia salubre, e ela se insere dentro do perfil desse programa. Então, é uma realocação dessa população mais marginalizada, mais pobre, e que vai parar ali que vai ser realocada para determinado local, determinada área, com a finalidade de habitação de interesse social. É, a nossa amiga Cleide, ela faz uma pergunta para você. Como é que você vê o crescimento comercial e gastronômico na parte alta da cidade em detrimento da parte baixa? Isso aí pode ser também analisado? Tem alguma coisa? Sim, sim. Tem uma autora, o nome dela é Jane Jacobs, e ela fala sobre essa questão da diversificação. Ela vai estudar os fenômenos de urbanização em Nova York na década de 80, 90, e ela fala da importância de você diversificar todas as áreas de uma cidade. Então, é, é possível avaliar, não é fácil avaliar isso agora, nesse momento, porque vamos dizer assim, gumertização dessa área mais alta da cidade, ela vem acontecendo recentemente. Então, não é possível dar um diagnóstico de como isso vai afetar outras áreas da cidade nesse momento. Então, acho que a gente tem que esperar mais um pouco para avaliar o que é que vai acontecer com outras áreas da cidade. Mas o interessante do planejamento urbano é que ele possa prever essa diversificação dos espaços. Por exemplo, não concentrar escolas, eu preciso ter num bairro. E esse é um problema. Inclusive aqui no meu bairro, só que meus pais moram aqui no Gravito, moram aqui no Gravito. A gente tem uma escola, mas é uma escola primária. Então, o desejo da população do bairro é ter uma escola que seja do ensino infantil até o ensino médio, para não haver necessidade de deslocamento para outros bairros, como a gente faz aqui. Eu estudei aqui, por exemplo, no primeiro ciclo do ensino fundamental, eu tive que migrar para outra escola no centro da cidade para continuar, sendo que não tinha essa possibilidade de estudar aqui no bairro onde eu moro. Então, é pensar isso, diversificar serviços de saúde, educação, comércio. O bairro precisa se movimentar. É necessário a gente ter, por exemplo, movimento nas ruas, tanto de dia quanto à noite. Isso diminui os problemas de segurança. A gente precisa de uma boa iluminação no bairro. Então, tudo isso deve constar também no planejamento urbano. Perfeito, perfeito. É porque a parte alta da cidade realmente ela recebeu uma concentração melhor, né, de obras e realmente se tornou isso é importante, mas que as demais áreas também não fiquem sempre segregadas, né? Isso Isso. é preponderante. A gente tem uma provocação aqui do nosso amigo Magno, que foi feita ontem, tá? Quando eu postei o card da live, e aí ele já disse, tem uma provocação aqui, Popó, para vocês, né, discutirem, que é a seguinte, o Magno traz a seguinte reflexão. Catu concentra quase que 80% da sua população em cerca de 3% do seu território. Quais são os principais problemas dessa estruturação e como planejarmos uma distribuição da população aproveitando o nosso território ou orientarmos o crescimento populacional para novas áreas do território, né? É alguma coisa que a gente também já conversou sobre.
Sim, sim. É interessante que a gente... Opa, você que tinha parado aqui, mas voltou. A gente precisa pensar também, a gente está falando de planejamento urbano, mas a gente pensar também como o Catu está se desenvolvendo. Catu é uma cidade de pequeno indo para médio porte, a gente tem uma cidade média ao lado, que é Alagoinhas, então a gente precisa pensar também nessas relações com outras cidades e o tamanho de Catu. Mas essa pergunta que Magno faz é muito pertinente, e ela diz respeito a o que a gente chama de adensamento urbano. Então, o que seria adensamento urbano? A gente normalmente calcula o adensamento urbano a partir da quantidade de habitantes em determinada área. Pode ser uma quadra, um bairro, por exemplo. Então, a gente nota que no perímetro urbano e à medida que a gente vai entrando nesse centro, a gente nota que esse adensamento vai crescendo. Então a gente tem uma maior concentração da população dentro desse perímetro urbano. O que não é necessariamente uma coisa negativa. Você pode ter uma cidade super adensada, vamos dizer assim, em termos de população, enfim, mas você pode ter uma cidade organizada. Ela é super adensada, mas ela é organizada. A gente pode ver isso, por exemplo, um edifício de vários andares. Um edifício de vários andares tem vários habitantes dentro de um mesmo metro quadrado. Mas esse adensamento, ele é organizado verticalmente, então não necessariamente é uma coisa ruim. Mas ele pode vir a ser ruim. Por exemplo, favelas. Favelas são locais super adensados. Então você tem alguns problemas por essa ocupação, e não é uma ocupação verticalizada, é uma ocupação horizontal. Então você tem muitas casas próximas uma à outra, você tem uma dificuldade do acesso de serviços, infraestrutura, saneamento básico. Então basicamente esse adensamento urbano não planejado, ele vai gerar alguns problemas sérios para essa cidade, para esse planejamento. Aí eu cito aqui, como eu citei, aí os problemas de infraestrutura, vai ser mais difícil acessar esses locais mais adensados para a instalação de infraestrutura de saneamento básico, por exemplo. E entendendo o saneamento básico aqui não só como rede de esgoto, mas entendendo o saneamento básico como também coleta de lixo, é das vertentes do saneamento básico. Então, por exemplo, se você tem casas muito próximas e vielas muito estreitas entre uma casa e outra, vai ser impossível um caminhão de lixo passar ali. Então, aquela pessoa que mora naquele miolo super apertado, ela vai ter que, consequentemente, andar mais para jogar o lixo fora, para jogar o lixo no local que esse caminhão passe. Porque você, obviamente, não pode deixar seu lixo dentro de casa, isso atrai vetor de doença, enfim. Você tem também o problema ambiental e o problema de riscos geológicos e risco de enchente, como a gente citou aqui. Você tem uma degradação ambiental, mas uma degradação ambiental, é importante dizer, eu sempre vou dizer isso, a gente não pode culpabilizar a população mais pobre por essa degradação ambiental, a gente tem que analisar outros fatores. Isso está muito ligado também à oferta de terreno urbano, o preço desse terreno urbano e a acessibilidade desse terreno urbano. Então, a gente tem que analisar isso. Esse é um dos problemas. E falando também de preço do terreno urbano, isso vai se conformando, aí, voltando um pouco a essa pergunta de Magno, o mercado imobiliário ele também vai ser, de certa forma, um modelador dessa cidade. Então, Catu, apesar de ser pequeno, ele não vai fugir da ação do mercado imobiliário, preço da terra. A gente sabe que no centro, o preço da terra, o preço do imóvel é muito mais caro do que em áreas mais periféricas da cidade, periféricas no sentido de longe do centro.
Pau Lavrado, enfim, Gravito, e outros bairros mais distantes desse centro, o terreno, consequentemente, vai ser mais barato. Então, a gente tem que analisar esse planejamento urbano, levando em consideração também a ação do mercado imobiliário, do capital. Perfeito, perfeito essa intervenção que você traz. E aí, aproveitando aqui os comentários, né, de Jéssica, a Jéssica fala que é muito importante criar alternativas para os menos favorecidos. E aí eu trago outra provocação, que é de Kelly, né, professora do IFE também, nossa amiga. Ela fala em como pensar um programa de apoio com pequenas reformas, visando garantir o mínimo de segurança a famílias em situação de risco total. E aí ela fala de relatos de casas que o piso é de barro, sem banheiro, e eu, assim, tenho passando aí por diversos bairros na zona rural, aquela região ali chegando em Pedras, Flechas, você tem muitas casas logo na entrada, realmente, que a condição é muito precária. Então, como pensar essa situação de habitação saudável, né? Um abraço aí para Zé Paulo, para Leandro, Camarão Bom, Léo, Mariana. A gente está com a galera aí de Lençóis, Salvador, Valença. Nossa, É, é interessante essa colocação de Kelly. Kelly, não é isso mesmo? isso. Estou falando agora como um tópico entusiasta, mas sem utopia a gente não vive, né? Eu acho que e a gente já conseguiu realizar muitas utopias que a gente pensava. Ninguém imaginava que hoje já estaríamos aqui com um aparelho na palma da mão, discutindo sobre planejamento urbano, discutindo sobre temas interessantes, ciência, enfim. Mas eu acho que uma das coisas interessantes a se pensar, a gente sabe que a gente tem que ser realista, que a gestão muitas vezes ela trabalha com orçamento apertado. Ainda Muito. mais em tempos de pandemia, a gente tem um decrescimento da economia. Então, isso vai demorar um pouco ainda a se passar. Mas é perfeitamente viável a gente pensar em assessorias técnicas. Eu acho que a gestão ela deveria trabalhar, a gestão aqui de Catu ou de qualquer outro lugar. Como eu Perfeito. falei, código de obras está lá, deve ser, a gente tem que ter fiscalização sim, mas isso deve ser acompanhado de uma assessoria. Então, por exemplo, chegar em casas que são insalubres, em ambientes que são insalubres, aí eu vou explicar mais adiante um pouquinho, e prestar essa assessoria. E não é questão, por exemplo, da gente trabalhar, por exemplo, vou citar um exemplo, a gente vai reformar uma casa, a gente sabe que a casa é tudo, muitas vezes é o investimento daquela família, daquela pessoa, e ela demora anos para fazer uma reforma, para fazer um melhoramento na casa. Mas eu acho que a assessoria, ela precisa trabalhar nesse direcionamento, o que é importante nesse momento para você tentar deixar a sua habitação mais saudável, tentar deixar a sua habitação mais confortável e digna. Então, trabalhar com recursos escassos, é possível sim, a gente vê isso, inclusive só citando uma experiência pessoal, eu trabalhei numa disciplina que assessorava idosos em áreas de favela, digamos assim. Então, a gente não tinha recurso. Enquanto a universidade não tem recurso. E a gente sabe que hoje, pior ainda, a educação está com recurso sulapado. Mas a gente, ainda assim, a gente adentrava esses espaços e assessorava. A gente trabalhava com assessoria em casas de idosos. A gente tentava propor soluções reais possíveis, Sim. não soluções. Muitas vezes a mudança de um móvel de lugar já melhora muito aquela habitação. Por exemplo, abrir uma janela em determinado espaço. A gente Perfeito. sabe que é um pouco caro, mas existem as opções mais baratas. Então, a assessoria deveria funcionar nesse sentido.
dentro da realidade, né, dessas comunidades. E já que eu comecei a falar sobre habitação saudável, eu queria só dar uma contribuição, porque eu acho que isso é muito importante pensar isso, principalmente agora em tempo de pandemia, de coronavírus. A gente trabalha com, vamos pensar a ideia de habitação mínima, que seria o mínimo para uma habitação ser saudável, para uma habitação ser digna. A gente precisa pensar a habitação, tanto de fora quanto de dentro. A Perfeito. habitação ela está inserida na cidade, então a gente precisa fazer com que os serviços cheguem àquela habitação. Então a gente precisa, por exemplo, conectar o esgoto de um banheiro de determinada pessoa à rede de esgoto. Então a gente é todo um conjunto. A gente precisa que a infraestrutura ela chegue em todos os lugares de maneira igual. Então é muito importante pensar isso. Aí quando a gente fala de dentro dessa unidade de habitação, uma habitação mínima, de maneira, de forma a ser minimamente saudável, ela precisa ter uma ventilação adequada, uma iluminação adequada, e como eu falei, essa habitação mínima, ela não precisa ser expressivamente cara. É possível trabalhar com o que se tem. Então, eu acho que essa é a beleza da profissão da arquitetura e de outras profissões que lidam com a construção civil. É a gente pensar espaços mínimos, mas que sejam espaços saudáveis e dignos. E dignos. Então, pensar essa ventilação da casa de maneira que haja uma circulação, é pensar o revestimento externo da casa. Quando eu falo revestimento, eu falo reboco. Então, Sim, é pensar em vedar muito bem esse reboco exterior para que a gente não tenha a infiltração, geração de mofo dentro da casa, o que pode comprometer e causar até problemas respiratórios nos moradores, e pensar saneamento básico, pensar em diminuir o máximo possível o adensamento, por exemplo, por dormitório. Aí eu trago que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com o ideal que seria que houvessem menos de 2 pessoas ou menos por um dormitório. Então, é pensar essa habitação saudável, digna e de maneira que seja confortável para todos, né? Porque pensar essa habitação, essa moradia, como investimento pessoal, é um investimento da família. A moradia, se eu pudesse resumir, eu diria, a moradia acaba sendo um investimento da família, porque muitas vezes é a única coisa que a família tem. perfeito. Assim, aí já como historiador e pela experiência dos anos de vida, eu enxergo que aqui na Bahia, no Brasil, a população como um todo ela está começando a enxergar de uma forma diferente a importância de você ter uma habitação confortável, né? As pessoas estão passando a investir muito nisso aí, né? Sim, Para que você tenha realmente, mesmo em bairros mais periféricos, você tem casas muito bonitas, bem divididas, planejadas. E aí eu trago duas coisas para você. Um é um exemplo que não é relacionado ao tema que eu estou falando agora, mas anterior, que é Curitiba, que a Paula Pio trouxe, né? E Alan Souza, ele fala sobre como beijo, Paula. abordar, né, o ideal, o tópico e as limitações. Parabéns, Alan. Alan que defendeu a tese de mestrado dele ontem, né? Catu agora com mais um mestre. Graças a Deus a nossa cidade está crescendo Massa. nessa questão da educação. Então, você acredita, como futuro arquiteto, que essa profissão ela vai alcançar também as camadas mais populares? Porque, assim, era uma utopia, um sonho a gente ter uma casa construída Para um arquiteto. né, por um arquiteto. Aí, o que é que nós temos aqui na cidade? Você chama o pedreiro ali, né, que alguém conhece, ou que você conhece, ou que é seu parente, que aí vai planejar junto com você a sua casa, né? O famoso mestre de obras, tal. E essa aproximação do arquiteto, ela vai se tornar algo mais realmente plausível ou ficaremos ainda
aguardando por mais tempo? Esse serviço ainda é um serviço caro? Olha, falando lá de dentro da universidade, dentro da Faculdade de Arquitetura da UFBA, a gente vê um movimento que cada vez mais se aproxima dessa parcela da população. Então, a gente tem notícias de egressos, pessoas que concluíram o curso e saíram, que prestam-se assessoria. A gente sabe que o serviço do arquiteto ele é caro, claro, a gente não pode negar um serviço caro, mas é possível sim trabalhar. Eu acho que, como eu falei, através da assessoria, existem as assessorias particulares, existem arquitetos que trabalham exclusivamente com assessorias técnicas, é, e eu acho que essa assessoria ela pode se aproximar muito mais das camadas mais populares da cidade através dos órgãos públicos, essas formas de assessoria que dialoguem com essa população. Perfeito, perfeito. Eu só queria, eu falei o tema era em tempos de pandemia, a gente acabou falando várias coisas, é porque é Isso. tudo muito importante, mas eu queria dar assim, pensar um pouco como é que a gente pensa esse planejamento urbano, essa habitação, em meio a todo esse contexto, né? Como eu falei, uma habitação saudável, ela precisa ter um adensamento baixo, ela precisa ter uma ventilação, ela precisa ter uma iluminação, isso é super importante. Pensando também que nesse espaço, como um espaço que circula ar o tempo todo, é por isso a importância da janela e do sol, é Por isso, essa circulação do ar dentro da casa. Então, um espaço fechado é um espaço muito propício, por exemplo, para contágio de doença. Então, no caso do coronavírus, o novo coronavírus é super muito contagioso. A taxa de contágio é muito alta em relação a outras doenças. Então, à medida que você adequa a sua edificação, sua casa, para que esse ar seja renovado, você tem um melhor controle e uma menor probabilidade existe, mas existe uma menor probabilidade de você contrair dentro de uma mesma habitação e todo mundo pegue a doença. Então, se eu pudesse dar uma dica também, que, primeiro, falando em sentido de cidade, quem puder ficar em casa, fique em casa. É muito importante a gente ter esse controle da situação. A gente vê o crescimento de casos de coronavírus aqui em Catu. Então, quem, quem puder ficar em casa, fique em casa, se previna, é, e que quem, quem foi diagnosticado com coronavírus, que procure se isolar dentro da sua edificação. Eu sei que às vezes é difícil, é, a gente tem situações, a gente não pode ser relativo, mas quem puder se isolar dentro da sua casa, é recomendável que você fique um cômodo de preferência que seja arejado, que tenha iluminação natural, por uma questão de respeito, de você não contaminar outras pessoas naquela residência, porque algumas pessoas não sentem nada, são assintomáticas, outras pessoas sentem sintomas leves e outras pessoas vão precisar de atendimento. Então, essa relação, é isso que se pede hoje, que se fique em casa e se você, por acaso, você pegar essa doença ou se você se contaminar com coronavírus, você se isole o máximo possível, espere os dias, fique num lugar mais reservado, como eu falei, ventilação, iluminação, para que você também evite um colapso do próprio sistema de saúde. A gente sabe que a nossa cidade ela não está preparada para receber para receber essa população que apresenta formas mais graves da doença. Então, perfeito. acho que tem algumas perguntas aí, né, que eu vim Tem, subindo aqui. Primeiro, eu vou mandar um beijo aqui para uma tia minha lá em Senhor do Bonfim, minha tia Marlene, está me falando aqui. Você sabia que seu bisavô foi mestre de obras e ajudou a construir a igreja matriz? Eu não sabia, minha tia. Grande beijo aí, pessoal de Senhor do Bonfim, onde eu tenho, né, a minha raiz. Né? Meus pais são de Senhor do Bonfim, então eu tenho um carinho enorme. Né? Um beijo aqui para uma aluna também promissora, futura colega sua, Wanda,
lá da FATEC, que tem também raízes aqui no município, os pais dela são daqui do município. E aí tem uma pergunta da Mari Souza, ela traz o seguinte: mas foi a pandemia do coronavírus que precisou revelar uma ligação entre saúde e moradia? Marina, né? Beijo, Marina. Então, a gente sabe que é porque a gente acaba não discutindo essas questões. Essas questões eu acredito que aí eu já estou opinando, né? Dentro do que eu conheço, da realidade que eu vou vivendo enquanto estudante universitário. Essas discussões elas são feitas, sobretudo, nesses grandes centros, que são lugares que apresentam maiores problemas, como eu falei, de adensamento urbano, favelas, essa expansão desenfreada, esse desordenamento urbano. Então, a gente acaba discutindo um pouco essas questões aqui em cidades menores, mas hoje aí a gente cita alguns estudos importantes que a gente vê, por exemplo, os feitos pela ONU. A ONU, para quem não sabe, ela tem um órgão que cuida exclusivamente, que cuida dessa questão, a ONU Habitat, chamada ONU Habitat. Então, ela vai sempre fazer relatórios e problematizar essas relações, principalmente entre saúde e moradia. Então, essas questões são pouco discutidas ainda. Então, é por isso, apesar do, como eu falei, o PDU daqui de Catu, ele trazer no seu texto essa relação multidisciplinar desse planejamento urbano com a educação, saúde, a gente vê efetivamente pouca discussão sobre isso, sobre essa relação com moradia e saúde. Mas como a gente e também como a gente está nesse contexto de pandemia, a gente está vendo essa maior discussão, principalmente dentro da universidade. A gente sempre discutiu, claro, eu faço parte de um grupo de pesquisa que está fazendo essas discussões desde o ano passado, lá na cidade de Salvador, mas agora que a gente vê, porque tem todo o movimento da gente ver, que a gente vê a ciência aparecendo mais, como a forma de contrapor e derrubar fake news, derrubar vamos dizer assim, de certa forma, uma idiotização de uma certa camada da sociedade, não é isso? Então a gente vê a ciência despontando aí, e a gente trazendo esse debate para a gente esclarecer mais essas relações. Tem mais Perfeito. perguntas? Sim, sim. Tem algumas colocações aqui. Antes disso aqui, um grande beijo aqui para a Luciana, que deve ter sido sua professora na fundação. Luciana Carvalho, Luciana, beijo, foi minha professora de a maior história. professora de placas que eu conheço. Ela vai saber o que eu estou dizendo. Um grande salve aqui para meu amigo Gilmar, da Ramela, da Barão de Camaçari, meu companheiro de baba, né? E tem aqui uma colocação de Sheila Germânia, que é psicóloga, ninguém conhece. As péssimas condições habitacionais da zona rural, em sua maioria, contribuem para o desenvolvimento de problemas mentais. Ela traz essa reflexão também. Uhum. Ok? Eu só queria, aproveitando esse gancho da fala, eu fiquei surpreso com o aumento de casos, principalmente em Pedras. Foi um aumento muito repentino. Então, um dia a gente tinha um caso e no outro dia a gente teve notificação de 2, 3, 4 casos e foi muito repentino. Então, a gente tem que dar uma atenção também a essas áreas rurais, apesar de serem áreas pouco adensadas, mas ainda assim a gente tem aqueles pequenos núcleos dentro dessas áreas rurais. Por exemplo, a gente tem o distrito de São Miguel, que tem Sim, seu próprio núcleo urbanizado, o distrito de Sítio Novo, que tem seu próprio núcleo urbanizado. Então a gente tem que ter uma atenção também a essas áreas. E eu desconheço para ser bem sincero, eu desconhecia esse avanço de problemas mentais dentro dessas áreas rurais. as instalações realmente são bastante precárias, né? Então, quando você tem péssimas condições de vida, tudo cresce, inclusive os problemas mentais. Dentro da reflexão que você trouxe, eu lembrei mais uma vez, né, do Minha Casa Minha Vida, das casas
né, do famoso condomínio aqui em Catu, nas quais são 2 quartos e apenas um dos quartos tem janela. O outro quarto não tem janela, não tem ventilação alguma. Então eu fico imaginando como é que essas pessoas no verão fazem para sobreviver, porque são pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, né? Você até compra o ventilador, mas você não quer pagar energia muito cara. Então tem essa situação também para a gente refletir. E a Ti Nascimento, não sei, deve ser alguém que você conheça, ela traz, Laércio, como a arquitetura, ninguém conhece ela, como a arquitetura e urbanismo pode ajudar as pessoas na pós-pandemia. A Ti. Bem, eu acho que a gente tem muito que aprender agora com essa pandemia. A gente, eu acho que é um momento de reflexão mesmo. Quem consegue ficar em casa, quem pode ficar em casa, eu acho que é um tempo de reflexão. Eu acho que se estruturar, se estabilizar mentalmente, enfim, de várias maneiras a gente vê várias atrocidades acontecendo, vários movimentos surgindo. Então a gente tem que se parar, refletir um pouco, analisar essa situação. E é uma reflexão de todos, né? Reflexão individual, uma reflexão social, uma reflexão dos poderes públicos. E eu acredito que, como eu falei, depois da pandemia a gente vai ter que pensar a cidade de outra forma. A gente tem que pensar essa cidade inclusiva, essa cidade que é diversa. Catu não vai escapar disso, Catu não escapa disso, né? Então, eu acho que, como eu falei, eu sou muito entusiasta da ideia da assessoria. Eu acho que o papel do arquiteto, do urbanista, da arquitetura e do urbanismo em si é melhorar a vida das pessoas. Então, a partir do momento que eu me disponho a entrar no curso desse, eu me disponho a seguir essa profissão, eu acho que sobretudo, ainda mais numa universidade pública, né, preciso dar uma devolutiva à sociedade. Então, não, sem demagogia, a gente precisa do pão de cada dia, mas eu acho que a gente precisa também dar essa devolutiva social. A gente precisa pensar novas formas de gestão, de participação, de inclusão. A gente precisa, aí a ideia da live hoje é justamente trazer um pouco dessas questões, fazer um pouco as pessoas refletirem. E a gente precisa de atores que pensem. Deixa eu finalizar aqui, que nós estamos com 1 minuto para poder encerrar o nosso tempo. Né? A Rita de Cássia, minha amiga Ritinha, um abraço. Ela fala: pai, no condomínio tem janelas de 2 quartos. Eu realmente desconheço, ó, ato falho, são os 2 quartos. Então, que tem janela já melhora. Um abraço para Gislan, um abraço para Eric. Né? Tem uma galera massa aqui contribuindo. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta aí. Abraço para isso que é aqui agora. 30 segundos. Como é que 30 segundos contados, como é que você enxerga o recado que você dá aí para a melhoria do nosso município aí nesse setor que nós discutimos? Eu acho que é continuar discutindo, debatendo e a gente pensar novas formas de planejar a cidade, inclusiva, diversa, e pensar novos atores que possam refletir isso aí também. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar, legislar e continuar lutando para que nossa cidade sempre melhore e melhore. Ok. Valeu, um abraço para ti, Paim, grande amigo meu. E a culpada dessa live, ela não apareceu, né? Carol Brandão, deve estar cuidando lá do nosso sobrinho. Um beijo no coração, Carol. Depois você deve ver isso aí. Lécio, muito obrigado pelas suas contribuições. Muito obrigado a você. Retorno aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Semana que vem, Associação de Mulheres Catuenses, ok?